aspectos geográficos do estado do Tocantins é o nosso assunto de hoje, tá bom? Turma, lembrando que essa aula não tem sentido se você não vir a aula anterior. A aula anterior, ela está aqui na descrição, o link dela, é só você clicar e você será redirecionado para a aula que vai falar sobre o Cerrado. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram os burburinhos, né? Que já temos até banca, já dão nome à banca de CESP, não é isso? A banca do nosso concurso público, a Sebrasp, a famosa CESP. Então vamos bater, vamos estudar, vamos gabaritar PM Tocantins. Se você não vai fazer esse concurso PM Tocantins, essa aula não tem serventia para você. Espera a de Alagoas, espera a do Pará, do Paranaçaí, que em breve eu trago essas aulas, ok? A aula passada nós falamos sobre Cerrado. Então, novamente reitero com vocês, a descrição está lá, assista ela para depois você vir para essa aula aqui. Essa aula aqui ela é uma continuidade, uma continuação da aula anterior. E hoje nós iremos falar sobre campo. Eu vou deixar bem grandão aqui, campo, e não vou apagar. Prometo que eu não vou apagar essa palavra campo. Por quê? Porque hoje, dentro do aspecto geográfico do estado do Tocantins, nós iremos falar de campo sujo, que é o primeiro o qual nós iremos iniciar, campo sujo, e depois, mais tarde, limpo. Se tem o sujo, tem também o limpo. Mas aqui eu já vou apagando o campo limpo, por isso que eu já deixei ele aqui mais embaixo, porque nós iremos falar hoje, aqui nesse momento, esses primeiros minutos da aula, sobre o campo sujo. Ok? Vamos começar com o campo sujo. O campo sujo, pessoal, para quem ainda não conhece ele, está entrando agora nesse ramo da geografia do estado do Tocantins, ele é uma ramificação ainda da aula passada. A aula passada não foi sobre o Cerrado? Pois bem, o campo sujo eu posso caracterizar como sendo uma divisão do Cerrado. Uma divisão de quem? Do Cerrado. Por isso que eu pedi que vocês assistissem à aula anterior. Por que ele é uma divisão do Cerrado? Porque ele apresenta algumas características ainda do Cerrado. E quando isso cai em prova, alguns candidatos são tentados ao erro. Por quê? Porque as árvores daqui do campo sujo, elas são bastante, olha só, árvores, vou colocar bem aqui, ó, árvores são bastante, ok, pessoal? Dá para entender. Deixa eu ver se está enquadradozinho aqui direito. Dá para ver tudo bem. São bastante esparsas. Ou seja, existe um grande espaço entre essas árvores. É a primeira característica de quem? Da geografia, quando nós falamos sobre o assunto campo sujo, sobre o aspecto geográfico. Tudo bem? Notou aí? Show de bola? Posso ir para mais uma característica do nosso campo sujo? Outra característica importante do campo sujo, além de ser uma divisão do cerrado e apresentar árvores bastante esparsas umas das outras, nós temos uma formação compacta. Mais uma característica aqui, apresenta-se uma formação compacta. Essa palavra compacta, eu remonto ela à informática. Se é CESP, a banca, né? Há burburinhos que seja ela. Então, há também a necessidade de você conhecer os compactadores de arquivo lá na ciência da informática. Onde compactar significa o quê? Comprimir. Ou seja, apertar. Né? Isso deixa pequeno, em outras palavras. Então, o campo sujo, ele apresenta uma característica, está aqui, formação compacta. Ou seja, pequenininha de alguma coisa que é pequena. E qual é essa alguma coisa? É a vegetação, que é o quê? Tipo lixeira, a vegetação estilo lixeira, e gramínea. Gramínea também, né? E outras que nós temos. Aqui dentro do estado do Tocantins. Lixeira e gramínea são as que eu apresento aqui para vocês dentro do quê? Do aspecto campo sujo, que é uma divisão do cerrado. E não se assuste quando lá na sua prova, campo sujo, é o que nós estamos falando, né? Campo sujo, estiver associado com bastante espaço, que é uma característica, espaços, né? Que é a característica de quem? Do nosso cerrado. Coloco bem aqui para vocês essa observaçãozinha de suma relevância. Ela
vem sempre em prova junto com o cerrado, porque essa característica é comum, já que ela é uma divisão do próprio cerrado. Ok, minha galera? Notou? Pegou aqui todas as características. Pessoal, não tem muita coisa a ser cobrada aqui dentro do campo sujo. Não tem muita coisa. Se realmente a banca, caso seja a CESP, né, que já há burburinhos, cobrar alguma questão sobre aspecto geográfico e você possa ver essa palavra campo, eu acho que você não vai ver o sujo, não. Eu acredito que você vai ver o limpo. Sabe por quê? Deixa eu apagar aqui e vou explicar para você agora o campo limpo. Só apagar aqui, tá, gente? Aposto que você notou, né? Você não vacilou não, né, pessoal? Por isso que eu disse para vocês que não ia apagar o campo. Por quê? Nós já trabalhamos o sujo, agora vamos para o campo limpo, que ele é o mais complicadinho dos dois aqui, tá? Das duas definições geográficas de estudos de hoje. Quando eu falo de campo limpo, eu tenho uma característica dele. A primeira é que ele não é uma ramificação, não é uma divisão do cerrado. Já não tem mais aquela mesma característica. Só para vocês virem que o sujo tem a característica, o limpo não tem a característica mais do cerrado. Tá ok? O campo limpo, uma das características principais dele é justamente por constituir-se, ou seja, constitui-se de uma vegetação tipicamente herbácea. Nota isso aqui, viu? É muito importante. O campo limpo, ele constitui-se de uma vegetação tipicamente herbácea. As três ramificações que eu vou apresentar para vocês aqui embaixo, eu vou colocar bem aqui assim, ó. Vou colocar e vou correr ali na câmera para ver se está enquadradozinho, se dá para vocês enxergar. Três. São três aqui, ó. Deixa eu olhar lá, se dá para se enquadrar, deu. Show de bola. Então são essas três ramificações. A principal mesmo de campo limpo, se você quer saber assim, não, eu quero ficar ali na superficialidade. Para a prova já basta você saber que campo limpo constitui-se de uma vegetação tipicamente herbácea. Agora, se você quer gabaritar as questões da CESP, você vai ter que saber essas três subdivisões do herbáceo dentro do campo limpo, né, dessa vegetação chamada de campo limpo. Quais são essas três ramificações? Eu quero que você novamente pegue o seu caderno e note. Nós temos o quê? Nós temos feição de estepes, cada uma com uma cor diferente, tá? Ó, estepes. Não é estepe não, viu? Estepe de carro não. É estepes mesmo. Estepes. A segunda, mudando aqui a cor da tinta, ó, tubas. Mudando aqui a cor. A terceira e última, nós temos as pradarias. Não é padaria, não, é pradarias. Pradarias. Professor, se eu souber só essas três divisões, já basta para mim gabaritar as questões estilo CESP? Ajuda muito. Mas aqui dentro dessas três subdivisões da característica herbácea do nosso campo limpo, tem os complementos. O que é que significa? Não basta só dizer por si que o campo limpo, ele tem o quê? Uma característica dentro do que nós chamamos aqui vegetação herbácea, steps. Não adianta só. Isso é bom, já ajuda bastante. Mas se você souber o que é que significa, qual é a característica de steps, show de bola. A característica de step é quando a vegetação, olha só, vegetação, nós estamos falando de quê? Dos aspectos geográficos, né, dentro desse quadro aqui, PM Tocantins, tá, gente? Se situando. Steps com vegetação isolada. Isoladas. Explico já, eu volto já explicando. Eu vou logo dar as definições, porque tem aqueles avexadinhos, né, que gostam logo que a gente aplique a definição para depois voltar explicando bem mais a fundo. Tubas, quando deixa a parcela do terreno descoberto, ou seja, parcela do terreno, vai notando, vai printeando, fica descoberta. Show de bola, gente. Entendeu aí? Parcela do terreno fica descoberta. Eu explico já disso para vocês. Calma. E quando eu falo do último aqui, do último ponto, né, que é a pradaria, quando o terreno, né, digamos assim, as pradarias, a característica dela é quando o terreno, só pegar aqui, apagar aqui, gente. Agora vai. Então, as pradarias é quando eu tenho aqui justamente
que eu noto nessa vegetação um revestimento denso, tá ok? Reveste-se densamente o terreno, reveste-se densamente o terreno. Quem, professor? A vegetação. A vegetação ela se reveste, né, densamente o terreno. Pronto, essas são as 3 características da subdivisão do que nós falamos de uma vegetação tipicamente herbácea. Tá enquadradozinho, tá show de bola, dá pra gente aqui agora tá voltando e explicando para vocês a fundo cada um desses. Galera, quando eu falo para vocês que o campo limpo, ele tem uma constituição de uma vegetação tipicamente herbácea, e a herbácea ela se divide em 3, estepes, tubas e pradarias, é porque os estepes, o estilo de vegetação é isolado. Como assim, professor, isolado? Vamos lá. Quando eu digo para vocês que eu tenho aqui, né, uma comunidade, professor, a aula é aspectos geográficos, o senhor vai falar de comunidade, veja só, para ficar bem didático. Eu tenho aqui uma comunidade indígena, não é isso? Eu tenho aqui várias comunidades agora, coloquei várias. Elas estão o quê? Isoladas. Mas aqui, aqui são comunidades indígenas, mas elas estão separadas, isoladas. Então essa é a característica do estepe. A vegetação, elas existem, mas elas são isoladas. Se você tiver a oportunidade de visualizar ela à distância, você vai notar que elas são assim, ó, todas separadazinhas, isoladas uma das outras. Ao contrário de tubas, que a parcela do terreno fica o quê? Descoberta. Então, quando você enxergar uma parcela do terreno descoberta, se está descoberta, é porque ela é o contrário de quem? Ela é o contrário do que nós chamamos aqui de pradaria, que reveste densamente o terreno. Tudo bem, gente? Entendido aqui? Vou tentar desenhar aqui tubos para vocês. Ó. A parcela do terreno fica descoberta. Então, pegue-se aqui o terreno. Faça de conta que isso aqui é um terreno. Você vai notar ela bem mais ou menos assim, ó, né? Um ponto aqui e um ponto ali, são as tubas, porque parcela do terreno, olha só a quantidade de parcela do terreno, fica descoberta por esse tipo de vegetação, tubas. Quando eu falo de pradaria, reveste densamente o terreno. O terreno, ele já tem um revestimento bem denso, totalmente diferente. Eu já posso falar para vocês aqui, aonde você chega, né, a visualizar. E dentro dessa visualização você não nota, não fica viável as características de estepe de tubas. Aqui eu tenho em estepes uma vegetação isolada, é totalmente isolada. Aqui em tubas, a parcela do terreno fica descoberta. E aqui em pradaria, né, nós temos o quê? O terreno sendo revestido densamente por essa vegetação. Então aqui é a característica de campo limpo, diferentemente de campo sujo que a gente abordou agora há pouco, foi pequeno, rápido. Não tem o que você ficar perdendo tempo. Não tem o que você inventar. Não tem o que o professor está aqui caçando a mais ou a menos para tentar transparecer que isso é difícil. E não é difícil. É só você estudar. A prova disso, você vai testar seus conhecimentos agora, nesse momento, com essa questão que vai aparecer. Lembrando que essa questão ela vai versar sobre esse assunto e sobre o assunto da aula passada, que está no link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Assista esse link também, tá, pessoal? Então vamos lá. Bota a questão aí na tela. Galera, você gostou da nossa questão? Gostou do nosso conteúdo de hoje? Se inscreva no canal Historiografando, que em breve nós estaremos trazendo mais e muito mais conteúdos interativos, free para vocês como esse. Quer estudar intensivamente na nossa plataforma PM Tocantins? Os estudos lá já começaram faz tempo. Então, entre em contato com o professor com o zap que vai aparecer aqui em algum local.